Eu sou o Vitor, ele é o Luciano. O Vitor, ele trabalha na Microsoft, se ele virar mentira. a camisa. Não vou virar. Quem aqui usa DigitalOcean? Eu falo para esse aqui. Vamos, galera. Eu acho que vai ajudar nosso talk aqui. Essa talk veio de o que motivou a gente a estudar sobre isso, né? A gente viu que tinha muita gente da comunidade que está usando o DigitalOcean e o André Pastore, acho que não está aqui agora, né? Está no Pi. Ele deu uma palestra sobre usar o Droplan como firewall, né, no DigitalOcean. Daí a gente achou bem legal, achamos estranho meio o conceito do Virtual Private Network, e daí a gente propôs uma coisa diferente. Na verdade, isso daí que ele falou para manter vocês aqui, né? Mas eu vou pular a apresentação, a gente veio falar, na verdade, as novidades, tá ligado? A gente faz uns há uns 3 anos, pra ver. O Harold saiu, mas era para fazer uma brincadeira com o Bill. Tá. Mas o Vitor já adiantou um pouquinho ali pela parte do problema, né? Quem conhece DigitalOcean e quem conhece o conceito de Virtual Private Network? Tá, virtual, private network, mas não é private, né? Tu ganha um endereço de uma rede local, que tu está compartilhando daí essa rede local com, sei lá, sabe quem, com outros clientes deles lá naquele data center. Então tu tem esse problema. Hoje o pessoal acaba contornando... Tá, então beleza. Tu tem o Private Shared Network e vamos seguir o slide ali. Primeiro que só funciona naquela região, né? Você não consegue fazer um deploy tipo, de droplets em outras regiões e usar a mesma Private Network. Tu não consegue fazer isso. E aí tu tem que criar um monte de regras de ptables. Tem algumas ferramentas que o pessoal desenvolveu para facilitar isso, mas tu tem que fazer as regras de ptables para garantir a segurança das suas droplets. Ok, beleza. Aí, tipo, realmente a gente está seguro só usando Firewall? Quem usa Redis lá na Droplabs com Private Shared Network? Tem alguém? Usa Redis com SSL, criptografia? Show. Aí ele já está se preocupando em criptografia. Então, assim, tudo que tu vai trafegar nessa rede que não é segura, tu não conhece, tu tem que colocar criptografia. Tipo, o Mongo. Eu vou colocar o Mongo lá, vou ter que colocar o Mongo com criptografia. Qualquer serviço, então, que tu vai usar a Private Shared Network, mesmo tu colocando as regras de firewall, tem que se preocupar com isso. Se colocar alguma coisa lá que não tem criptografia, tipo, confiar que ninguém vai snifar o tráfego ali e vai interceptar o que tu está trafegando na rede. Esse lance do Private Shared Network, para quem não conhece DigitalOcean, é assim, tu vai lá na Droplet, na máquina virtual, manda criar uma máquina, e aí ela vai ter um endereço, né, público, e aí tu fala, eu quero também uma Private Shared Network, ele vai te dar um outro endereço IP, uma outra interface. É engraçado esse lance da DigitalOcean botar como Private Network, porque quando o André fez a talk, depois eu conversando com o Luciano, eu falei, não, mas deve ter um jeito de tu, sei lá, tirar o IP público da máquina e tal, né, deve ter algum jeito, né, e, tipo, a gente foi olhar, cara, não tem como, tipo, tu é obrigado a compartilhar quando tu usa Virtual Private, né? É obrigado a compartilhar com todo mundo que está na DigitalOcean, né? Então, se a pessoa vai lá, só clica e acha que está ok, às vezes não põe o firewall e tal, não sabe que não está seguro. Né? E a gente estava muito naquele conceito de VNet, né? De VPC, a gente nunca... Então, beleza. Então... o que a gente quer mostrar para vocês, assim, não se foca no DigitalOcean, pode ser usado em qualquer outro data center, na real ele também vai suportar que seja multi-data center, mas essa parte do EVNet vai ficar... O EV é um projeto open source, tem o IV Cloud também, que é uma outra plataforma, e aí ele tem vários projetinhos que daí eles usam no EV Cloud da plataforma. O Vitor vai explicar o EVNet. Isso, o EVNet então é um conceito de SDN, na verdade. Então ele é uma rede virtual e basicamente ele é para usar com Docker, assim, com um container. Tem alguns exemplos usando com Rocket, com outros containers.
E tu pode usar ela também só como SDN, né? Até sem container, mas o foco dela mesmo, o intuito é para tu rodar com container. Então, quando tu roda o Eve, depois a gente vai mostrar ali, mas tu dá um Eve Launch, ele já te dá um socket que é praticamente o que tu vai passar pro teu Docker usar, assim. É um proxy pro Docker daí. Isso, daí ele vai fazer tipo um proxy pro Docker e vai usar a rede do Eve. Uma coisa legal é que ele já habilita o Service Discovery, né? Um discovery dos containers automático. Então tu vai pôr o nome do teu container e depois se tu quiser tá em outro container, quer acessar o bump e tal, tu consegue ir por um nome que pode ser app.weave.local, tu consegue acessar aquele container, né? Tu pode botar em qualquer cloud provider, né? Digamos que tu tem máquinas na Azure, tu tem máquinas na AWS, tu quer conectar elas, tu pode cada um lançar uma instância do Eve Router, e tu tem uma rede também privada entre essas, mesmo entre cloud providers, né? Isso é bem legal. Tu pode até botar num data center físico que tu tem na empresa, on-premise, alguma coisa. Isso é bem interessante. E como é que ele funciona? Ele usa o protocolo Fast Data Path, que dentro do EveNet ele usa um módulo kernel do OpenVSwitch Data Path, né? Que é um padrão de SDN desde 1990, eu acho que já existe, quando começou a virtualização, assim, já existe esse protocolo do OpenVSwitch. E então, tipo, os teus pacotes de rede que vão sair da tua aplicação, eles vão direto para o kernel, assim. A não ser que, como a gente vai mostrar, tem a criptografia, né? O Eve ele vai agir junto com esse módulo para criptografar os pacotes, mas ele vai direto pelo kernel e já faz a tradução com esse módulo. A gente tem um desenho, eu botei um desenho do... Como é que funciona? Só o que ele vai fazer, na verdade. Imagina que tu tem um monte de máquina, né? Uma máquina aqui na Azure, uma máquina lá na AWS e uma máquina na DigitalOcean. Ele vai criar um switch, pensa num switch virtual, e cada container que ele subir, ele vai colocar esse container numa porta do switch. E aí está todo mundo compartilhando uma mesma rede única. Aí esse é o desenho. Então, tipo, tu tem dois hosts físicos, cada um vai ter um IP, né? Tipo, tu pode usar o IP público, tu pode usar, se tu estiver dentro de uma rede, tu pode usar o IP privado, né? Mas Oi? Não foi? Então, em cada host tu vai subir um Eve Router. Tu pode, digamos, tu só tem duas máquinas, tu pode botar o IP daquela nesse Eve Router, o IP desse, naquele Eve Router, elas já vão se conectar. Mas tu pode também, ele também tem o conceito de master, né? Então tu vai ter uma máquina só com o Eve Router e as outras vão se conectar nesse Eve Router por meio de uma instância do Eve, né? E nele tu vai rodar os teus containers, né? Tuas aplicações. E quando o teu container for acessar o outro, ele vai via o módulo do kernel, do OpenVSwitch, vai fazer a tradução, enfim, vai chegar na outra ponta pelo módulo OpenVSwitch, vai conversar com o Eve Router e vai mandar para o teu outro container que está na outra máquina. Então, basicamente é assim que ele vai tratar a rede do teu container. Acho que é isso, né? É isso aí. Tá, e aí o que é o Eve Scope? É uma outra peça ali do conjunto do Eve Cloud, que ele vai permitir que a gente faça visualização, monitoramento, né, desses containers,
Uma coisa legal que ele vai mostrar a topologia, eu vou fazer o mapa da topologia já de como suas aplicações estão se conectando, no caso dos containers. Tu tem formas de visualizar em alguns escopos, gráficos ou tabelas esses containers, que a gente vai mostrar depois também. E ele pode coletar métricas também em real-time dos containers. E tu pode usar para fazer troubleshooting e gerenciar os containers. O que é isso? Tipo, eu quero conectar num container que está rodando lá dentro, tu pode fazer essa conexão através do Eevee-Scope. Então, aí, como que vai ser o case que a gente vai mostrar aqui? Eu vou rodar o Eevee-Scope na minha máquina, vou ingressar na SDN do Eevee, que está rodando na DigitalOcean, poderia estar rodando em qualquer lugar. E aí eu vou rodar o Eevee-Scope rodando a parte web aqui na minha máquina e vou conseguir interagir com todos esses containers que estiverem rodando lá. Basicamente o Eevee-Scope esse cara. Um detalhe, por que a gente usou o Eevee? Não sei se a gente colocou depois nas apresentações, poderia ser qualquer SDN. A gente está bem acostumado a usar o Flame do pessoal do CoreOS, só que ele não tem suporte a criptografia ainda. Então numa rede não segura não é legal usar o Flame. O Calico também é bem conhecido para fazer SDN, mas é um inferno para fazer o deploy. O Eevee é muito simples, a gente vai demonstrar. E aí a gente acabou optando pelo Eevee por ele ser muito simples mesmo para fazer o deploy e já ter suporte à criptografia. Então esse é o nosso super diagrama. O Eevee é em Go, né? Ele é desenvolvido em Go, então ele é só um bináriozinho, é bem leve e tal. É legal. Tu quer explicar? Pode ser. Essa aí é um pouco da arquitetura de como a gente fez a nossa demo, né, para mostrar para vocês como que a gente fez na DigitalOcean, né? Então aqui seria a rede da DigitalOcean, né? Cada uma dessas VMs vai ter um IP público, né? Esse IP não é IP real, então não tentem descobrir nada, não vai adiantar. Daí, aqui estão cada uma das nossas máquinas, né? Numa delas a gente roda o Redis, em outras duas a gente vai rodar uma aplicação Node, né? Que vai poder escalar. E em outra a gente vai rodar um hproxy, que no hproxy que está rodando nosso Eevee Router, os outros containers eles só vão se conectar no mesmo Eevee Router que está lá e receber um IP do Eevee, né? Então aqui, marcado em laranja, tem a rede do Eevee, 10.40, e cada container vai ganhar um IP do Eevee que eles vão conseguir se comunicar via esse IP, né? E pelo nome vão conseguir se comunicar, tipo, redis.eevee.local, app.eevee.local, já vão se comunicar por aí usando o Discovery. A gente fez no demo aqui usando a Alguma pergunta? A VM ganha o IP do Eevee também ou só os containers? Então, se tu tem um comando que daí é o Eevee Expose, que aí a VM passa a ganhar uma rede do Eevee para conseguir falar com os containers, senão ela não fala com os containers. Tá? Então tu tem que fazer um Eevee Expose no host para ele ganhar o IP. A gente fez a demo aqui usando a interface pública dessas VMs. Então, assim, tipo, essas droplets, elas poderiam estar em qualquer região ali da DigitalOcean, não necessariamente precisa estar na mesma região. Então, a gente sabe que tem tem os prós e contras que a gente vai falar ali depois. Só que também nesse mesmo setup, tu poderia colocar um Virtual Private Share Network e fechar essa rede SDN nessa interface de rede. Aí tu garantir que todo o tráfego que tu estiver passando nas suas máquinas está com criptografia. Tá? Então todo o tráfego que estiver trafegando nessa SDN que a gente criou está com criptografia. Isso é bom reforçar. Para falar um pouco da aplicação em si, né, o tráfego vai chegar via internet no hproxy, vai ser nosso load balancer, que vai via DNS, pelo DNS do app Eevee local, ele vai ou para VM1 ou para VM2 do app, né? E as duas vão estar acessando o Redis para mostrar para vocês quantas vezes foram acessadas. Tá? E aí mostra os IPs das VMzinhas que eles estão, no caso dos containers do Eevee, né? Só para exibir que está caindo em container diferente, está fazendo balanceamento mesmo. Então, beleza. Então, o nosso setup, a gente usa o CoreOS, Cloud Config, a gente vai pular o CoreOS Cloud Config, que eu acho que a gente falou na apresentação do Pizarro. Desculpa. Alguém? Essa rede eu consigo rotear normalmente ou ele fica atrás do NAC do roteador? Eu não escutei, Matsuura, desculpa.
Eu consigo rotear essa rede direto também, ou ele fica escondido atrás de um NAT? Não, tu conseguiria rotear. Só que geralmente o que tu faz é mais fácil eu ingressar nessa rede, né? Mas tu pode rotear. Se no host físico tu dá um IVE expose, aí ele vai ganhar o IP da rede do IVE, aí tu vai mandar tipo, a rede tipo, do IVE inteira, tu vai mandar para o IP daquele host, que aí aquele host vai conseguir rotear para dentro do IVE. Mas tu tem que fazer o IVE expose pro host físico ganhar o IP da rede do IVE. A dúvida é se consegue rotear para a internet? Não, né? Não, Tá. eu acho que deixa eu ver se eu entendi. É tipo, se eu quiser, eu tenho uma outra máquina lá que não está na rede do IVE, eu quero rotear essa rede do IVE, essa SDN para aquele host. Por exemplo, se eu coloco uma rede VoIP dentro dele, vou ter um NAT para atravessar, eu consigo já... Ah, para tu sair para a internet? Não, para tu ficar na rede IVE, não. Ficar dentro da rede. Minha rede local, por exemplo. Não. Se tu usar o IVE Scope, não. Daí o host físico vai ganhar o IP da rede do IVE, não faz NAT. Só que, assim, a gente vai falar sobre performance depois. Aí tem algumas considerações de performance, principalmente quando tu ativa a criptografia. Luciano, então a criptografia é pública, Cara, mágica. Sério. Tu só passa uma senha. Só. O IVE gerencia, ele tem a parte assim, não é mágica, mas eles têm como eles implementaram isso. Acho que o conceito do projeto é uma outra facilidade, é tu não precisar se preocupar com isso. Ele vai fazer isso internamente para ti. Mas tu passa só uma... Passa uma senha em cada instância do IVE que tu vai rodar. Aí tem que ser a mesma senha. Tu põe uma senha no instância do IVE que vai conectar nele, tem que ser a mesma senha. Aí se tu não passar a senha, ele só precisa de criptografia. Então, aí basicamente a gente tem a aplicação em Node ali, tem o Redis e o hproxy. Então a ideia agora é a gente mostrar, agora a gente vai para a demo, né? Mas a ideia é a gente mostrar o cloud config de cada um desses resources e criar como que a gente fez o Bootstrap lá na DigitalOcean. A gente também fez todo automatizado. Pô, a gente esqueceu de colocar aqui, cara, que a gente usou o KLB. O KLB também está com suporte agora para DigitalOcean. Está com suporte, tem um pull request, né? Na verdade. Não tem teste aí, a gente vai... a gente colocou todo o repositório, está no... Não está aqui, mas eu vou compartilhar. Eu vou abrir o chão que acho que foi mais fácil para a gente ver. Então a estrutura do projeto que a gente tem aqui, a gente tem o diretório config, aí o config a gente tem algumas informações específicas da DigitalOcean. Aí o que a gente tem ali? Qual que é a imagem que a gente vai usar, o size da droplet que a gente vai criar, qual que é a região default, qual que é a chave SSH da droplet e qual que é a chave pública que eu vou colocar dentro da maquininha lá quando eu criar. E esse daqui é um arquivo de estado do nosso IVE Router, que ele vai salvar quando eu criar uma coisa importante, a gente falou, né, que no hproxy a gente tem o IVE Router. Então eu vou pegar e vou salvar o IP do IVE Router dentro desse arquivo e também a senha que a gente gera a cada setup ali dentro para eu conseguir passar para as outras instâncias quando eu construir elas. Então beleza. Aí a gente tem aqui, a ideia é que eu vou mostrar só a criação de um resource com o KLB, porque daí vai ser bem parecido os outros. A gente criou só para facilitar uma lib de droplet. Aí essa lib aqui, o que ela faz? Vamos lá. Ela importa as funções do KLB. Vocês estão conseguindo ver bem ali ou aumenta a fonte? Tá tranquilo? Então eu importo as libs aqui do KLB, importo uma lib de map que a gente construiu, e aqui eu defino uma lib nossa dentro do projeto que chama droplet create. Ele recebe uma config. Então ele recebe, entre aspas, o mapping, e aí eu só pego nessas variáveis aqui, eu quero saber qual que é o nome da máquina, o size dela, então estou dando lib map get, a imagem, a região, e eu preciso criar uma instância, isso daqui já é específica do KLB, de uma droplet. Então eu dou um droplet DigitalOcean droplet new, ele vai criar uma instância, e eu coloco dentro dessa instância os atributos que eu peguei ali em cima das variáveis. Então, eu checo se a chave já existe na DigitalOcean, se não existir eu faço o upload dela lá. E beleza, só o tratamento da chave para ver se está tudo ok, se ele conseguiu importar a chave. Aí eu seto outras configurações da máquina. Eu seto o user data,
que o user data Pizarro já comentou antes, é o mesmo conceito ali da Azure. Então é um cloud config onde quando essa máquina subir, ela já vai subir com tudo tipo, necessário para funcionar no caso esse resource. Tipo, se é o hproxy, vai subir o hproxy, se é o Redis, vai subir o Redis, se é a máquina de aplicação, vai subir a máquina de aplicação. E também o Ev Route e o Ev Scope. Aí a gente vai mostrar detalhadamente cada um desses cloud configs. Aqui é realmente a criação da máquina e a gente retorna, quando a gente cria a máquina, a gente retorna um JSON, que é aquela saída padrãozinha do CTL. Alguém já usou o do CTL para criar as máquinas lá? Não? Do CTL seria o D para o click para DigitalOcean. Então, mas beleza, ele vai retornar um JSON com todas as informações da droplet que tu criou. A gente faz isso para a gente recuperar o endereço IP depois da drop. Mas essa é a nossa função de criação das máquinas, só que não é aqui que eu crio. Então se eu tiver um resource aqui, vamos pegar o hproxy, vou fazer o build aqui dele, né, que é um script em Nest. Importo agora também outras coisas necessárias aqui no meu script. Quer falar aí, Vitor, que foi tu que fez essa parte? Então, primeiro eu gero a senha que a gente vai passar para o Ev Router, né? Daí, depois eu estou botando um arquivo lá que depois os outros builds vão ter que usar esse arquivo para pegar o password e tal. Então, daí eu estou botando o nome do meu droplet, vai ser hproxy, o cloud config, que a gente vai usar para a nossa instância do CoreOS, né, do hproxy. Primeiro a gente tem um template, daí nesse template, desce um pouquinho ali, Luciano. Nesse template a gente tem umas chaves lá que é o Ev Password e o hproxy config, né, que está nesse arquivo aqui. Então, tem uma outra função que a gente criou. Eu posso abrir o cloud config, se tu quiser aqui, tu já vai fazer tá. Boa. Vamos lá. Mas basicamente esse aí vai ser o nosso template primeiro, não vai ser o cloud config final, né? Daí, esse é o install, vai pro Ev. Quer detalhar ele? As units? Ah, tá, pode ser. Tá. A gente usa o systemd, né? Que nem o Luciano já falou antes, na outra talk. Então essa unit aqui vai instalar o Ev, né? Para instalar é só fazer um wget aqui na URL e salvar o binário. Então essa é a nossa unit de install do Ev. Depois a gente tem a unit para rodar o Ev mesmo, né? Aí ela tem que rodar depois do Ev install e depois do Docker, porque a gente vai usar... eu não falei antes, mas o Ev, ele é um binário que tu roda, mas por baixo dos panos ele baixa algumas imagens do Docker para usar como volume, porque o roteamento, essas tabelas, ele precisa guardar em algum lugar, né? Então ele cria uns containers de volume para armazenar essas informações do Ev. Então por isso que ele precisa do Docker já de cara. Então daí a gente vai fazer um Ev launch, já passando aquela opção do menos no restart. É importante quando a gente vai botar mais de uma aplicação, né, num nome só. Daí a gente passa a senha, né, para começar com criptografia, e aqui está aquela chave do Ev Password, que depois eu vou passar uma função que pega esse template, substitui esse cara e bota a senha naquele lugar. Essa função aqui, né? Isso, essa é a função de criar arquivo a partir de um template. Então ele vai criar o nosso cloud config final a partir desse template. Depois disso, tu faz um Docker attach with, né, para o Docker usar a rede do Ev, né, e também usa aqui na verdade é só um detalhezinho, é que o Docker, se tu colocar um processo para rodar em background,
desculpa, o Docker não, perdão, o systemd, se colocar um processo para rodar em background, a Unity vai falhar, né? Então tu sempre tem que rodar um processo em background, em foreground, perdão. Então sempre tu tem que, tipo, não posso rodar um digo, vai falhar em Unity. Então isso daqui é só uma maracutaiazinha, que assim, quando a gente lança o Eevee ali, ele vai rodar um container e vai deixar o cara rodando em background. Aí, até porque está no exec start pré, então a primeira coisa que ele faz é rodar o Eevee, e aí quando a gente dá o exec start, ele vai dar uma taxa naquele container. Então é como se ele entrasse em foreground naquele container, e aí a systemd no modo, daí a gente fica rodando. Isso aí que é a maracutaia ali. Verdade. Daí depois disso, acho que tu colocou esse scope install, né? Essa unit para instalar o Eevee scope. Aí a gente, é o agente do scope que vai rodar nas máquinas, para a gente ter aquela visualização depois, o monitoramento, etc. Daí aqui ele está instalando no o Eevee scope e depois colocando para rodar aqui nessa unit do scope. Por fim, o hproxy. Isso, aí a gente tem aqui o hproxy service. Isso, daí aqui a gente passa a imagem que a gente vai usar do hproxy. O Docker host é importante, a gente botar a variável de ambiente do Docker host. A gente vai botar o socket do Eevee, tá? Então é aí que ele vai fazer o proxy para usar o Docker, né? Mas o socket é o do Eevee, vai rodar os containers. Daí a gente faz um Docker run normal, né? Docker run, passa o nome do container vai ser hproxy, que é o nome da nossa unit, né? É isso que faz o %p, para quem não sabe. Daí o log drive a gente só está mandando para pegar pelo journald depois. Daí a gente faz um journal.ctl, pega os logs. Mapeia o volume da config, né? Do hproxy e roda a imagem. Beleza, aí depois acho que a gente tem só umas coisinhas que a gente implementou a mais. Isso daqui, que é o Eevee hproxy reload, desculpa. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele é um script, na verdade, que ele vai estar rodando e vai atualizar a entrada do hproxy.fg pra gente, dependendo da quantidade de máquinas de aplicação que a gente escalar. Então se eu colocar 10 máquinas, automaticamente elas já vão entrar no balance. É um detalhezinho só, o script está implementado um pouquinho mais para baixo. E aqui o hproxy expose foi o que tu tinha perguntado, Bizarro, onde a gente precisa expor o serviço do hproxy para a internet, né, no caso. Então a gente faz um Eevee expose, e essa máquina vai ganhar o IP do Eevee. Aí o que eu faço? Eu faço uma regra de ptables para eu conseguir chegar ali, né, no caso quem está vindo na porta 80, eu faço um DNS lookup do hproxy para pegar o endereço IP do hproxy. Esse cara é um comando do Eevee, o Eevee DNS lookup. Então ele vai pegar qual que é o endereço IP do hproxy na rede do Eevee. E aí beleza, assim eu consigo conectividade no serviço do hproxy. Importante, todos os outros containers estão na rede do Eevee, ninguém consegue acessar de externo. A gente não usa nenhum Docker que a gente vai subir, a gente vai usar o "-p" ou "-" da host. Os containers só se falam dentro da rede do Eevee. Eu acho que isso é legal. A única porta que está aberta para o mundo externo é a porta 80 aqui. Então, tipo, a porta do Redis, as outras coisas, a gente não precisa ficar se preocupando em fazer proteção para elas daí. Aí aqui é só o script que faz o reload, é bem simples, ele faz um lookup no app e aí incrementa no final no hproxy se tiver alteração. E aqui é um arquivo de configuração de template do hproxy, que ele vai pegar daqui. Vou mostrar o arquivo de configuração do hproxy. Basicamente, o que a gente tem que ver aqui na configuração do hproxy, na verdade está lá no meu script. Quando eu for colocar a entrada da minha app, eu não vou colocar os endereços IPs de N, eu vou colocar só app.eevee.local. O Eevee, se eu subir um container com o mesmo nome, ele já vai fazer um balance via DNS com uma entrada do tipo A. Então ele vai colocar lá, tipo, app.eevee.local, ele vai responder para N aplicações que eu tiver lá dentro, N containers que eu tiver lá dentro de forma automática. Acho que daí a gente mostrando fica mais fácil de entender o que está acontecendo. A gente explica as outras máquinas, os outros sensores são bem parecidos, vão fazer a mesma coisa. Então vou construir lá. Tá, então, meu Deus, tomara que funcione. A gente vai mandar construir toda... Bom, primeiro eu vou logar na DigitalOcean, mostrar que não tem nada lá, né? Vocês viram o nome do script que roda tudo, né?
Não tenho nenhuma maquininha rodando ali na minha conta, então beleza, então realmente não tem nada. E ele vai construir lá o nosso amigo hproxy, ok, vai construir o Redis, app1, app2 e pronto. Não está pronto ainda, né? Ele está construindo as droplets. Beleza? Esperar agora o que está acontecendo. Vamos ver se eu consigo conectar ali. Cabelo, será que sai SSH daqui? Então, beleza. Estou dentro do container do hproxy. Ele já subiu o IVE e já subiu o scope. Ele não subiu ainda a aplicação do hproxy, porque uma dependência das aplicações subir antes. Então, as aplicações provavelmente não subiam. Quando subir as aplicações, o hproxy vai subir também. Subiu o hproxy. Então, tá. Se eu pegar o IP da minha máquina do hproxy e tentar acessar no browser agora. Beleza. Já funcionou, bateu ali o endereço. O live deu certo, né? Pô, o pior é que a gente tinha feito mal, colocado uns. Tipo, ficou um tempão pra procurar. Procurando os memes. Que é a parte legal. Aí. Funcionou mesmo, cara. Olha só. Assim que a gente estava aqui agora. Vamos ver se está fazendo balance mesmo. Então está fazendo 36, está fazendo 44, fez o balance. 36, 44, 36, 44. Pô, bacana, está funcionando. Essa é aquela aplicaçãozinha default, né? Que mostra o IP de cada máquina e daí acessando o Redis com aquela variável counter, né? É o mesmo número várias vezes. Então, esse script aqui que cria toda a infra, tu vai ver que ele é bem simples, mas eu vou chamar agora, eu vou construir uma outra máquina para ver se realmente está funcionando, né? Então eu vou criar aqui uma nova máquina e vou dar o nome para ela de app3. Então enquanto ele estiver construindo, a gente vai mostrar o IVScope. Então ok. Isso a gente não testou. Eu testei ontem, está funcionando. Tá, então beleza. Aqui eu estou subindo uma outra aplicação, ela vai escalar, então agora a gente estava vendo o IP 36, tem dois IPs, né? O IP da rede do Docker e o IP da rede do Wave. E o 44, o IP da rede do Docker e o IP da rede do Iber. Então, tem que aparecer um outro endereço IP aqui pra gente. Aumenta. Desculpa. É melhor agora? Aí, agora acho que dá pra ver melhor. Então, beleza. Então 44, 36, 44, 36, ele vai subir a maquininha ali, tem um tempozinho para ela entrar no balance. É que o container tem várias interfaces, né? Tem uma que é a do Docker e tem outra que é a do IVE, né? Tá, beleza. Como subir outra máquina agora? Agora a gente vai subir o scope da minha máquina. Qual que é a ideia do scope daí que a gente vai subir aqui na minha máquina? Eu vou ingressar na rede do IVE e eu vou ter visibilidade de tudo que está acontecendo ali. Então isso é bem bacana. Espero que funcione. Vamos ver se o balance trocou. 34, 36, 36, 44. Ainda não entrou outra máquina lá. Funcionou. 36, 40. Então eu consegui fazer o scale da aplicação. Então, vou mostrar algumas coisas legais. O IVE está rodando na minha máquina aqui e o scope também. Deixa eu ver se ele fechou. Bom, estabeleceu o túnel. Eu tinha falado do DNS, assim, o IVE, DNS, lockup. Eu subi uma outra aplicação, uma outra máquina que também tem um container que chama app.
Quando eu fazer um DNS lookup, ele já traz os 3 endereços IPs. Se eu subir uma 4ª máquina aqui, que vai colocar um outro container com a aplicação, ele vai também colocar... Vamos gastar dinheiro no DigitalOcean, vamos subir outra máquina aqui. Mesmo nome vai dar erro. 4. Eu acho que ele não suporta o mesmo nome, sei lá. Mas beleza, ele vai subir uma outra máquina aqui, e aí depois quando a gente fizer essa resolução de nome de novo, quando ela estiver no ar, a aplicação estiver no ar, ele vai responder já para o 4º IP que ingressou aqui. Uma outra coisa legal, tipo, sei lá, o hproxy. Esse é o endereço IP dele. Poderia fazer um curry aqui e acessar o endereço IP dele? Não, porque eu não fiz o IV expose. Eu deveria fazer o IV expose antes. Aí esse endereço IP é bizarro, esse endereço IP vai estar alocado na minha máquina. Então agora eu consigo chegar na rede do IV. Eu consigo bater lá nesse hproxy direto. Então ao invés de bater para o endereço IP público da máquina, eu poderia bater por esse endereço IP aqui, não 8080, né? E aí vai responder da mesma forma que está respondendo para o IP público. Mas só quando eu fiz o IV expose daí para eu conseguir uma rede do IV. Aí se eu for fazer o roteamento, tem que fazer isso também. Tá, beleza. Vamos mostrar o scope, que é a parte legal. Quando eu subi o scope, ele subiu, mostrou a mensagem aqui em cima, mas ele subiu numa porta padrão aqui na minha máquina. Ih, perdi. Acho que mexe com o meu teu histórico. Pois é. Mas 192. Beleza. Não é esse IP que eu estou aqui agora. 5582. 5582, vou colocar o host. Beleza, estou no Webscope. Ver se dá para visualizar bacana aí. Isso daqui, então, eu estou dentro da minha arquitetura. Eu subi a 4ª máquina, ela acabou de entrar. A TT4. Entrou ali na rede do IV, já está funcionando. Se eu der um Ctrl R lá, ele vai mostrar o outro IP que esse container ganhou. Tá, algumas coisas legais agora, né? Então essa daqui é a forma do scope de mostrar em forma de gráfico. Eu já posso visualizar quanto esse container está gastando de CPU, memória, etc. Eu já tenho o status desse container que está rodando lá dentro. Sei lá em qual máquina que está. Aqui eu estou tendo uma visão mais de container mesmo, mas eu posso filtrar ali em cima depois, a gente vai ver. E umas coisas legais, assim, tipo, o que eu quero fazer nesse container? Eu quero atachar ali um shell nele. Pronto, estou dentro do container para fazer algum debug. Então, beleza. Tem aqui minha aplicação, onde tem o código dela, onde eu retorno ali os endereços das interfaces e, tipo, quando alguém bater na rota barra, retorna para mim os endereços das interfaces, mas essa página foi visitada tantas vezes, pegando, tipo, a quantidade ali no Redis. Então, basicamente é isso. As coisas legais. Olha como eu acesso o Redis. Redis.iv.local. Eu não preciso me preocupar qual IP que o Redis ganhou. Tipo, o IV já faz isso pra mim, já faz o discovery. Então é uma das coisas legais assim do IV também. Uma outra coisa legal desse cara, vamos ver as outras visões. Dá para parar o container ali? Dá para parar, restartar. Eu tenho as visões de host também, né? Que aí ele vai mostrar como os hosts estão conectados. Aí Tiamat é minha máquina aqui, né? Aí está conectado com esses outros caras, a internet está aqui. Eu tenho uma visão do IVNet, daí quais são as máquinas dentro do IVNet, daí na real, vamos ver se consigo aumentar. Cada máquina dentro da IVNet, esse app4 que ele subiu, ele dá um endereço parecido com o endereço de MAC, daqui a identificação na rede do IV. É uma rede mesh no final das contas. Aí por DNS, olha que belezinha, por imagem, aí eu tenho os containers. Essa é a parte bonita, né, que impressiona na apresentação, na verdade. A outra parte é a parte chata. Para você estar tipo, mas é bem bacana, assim. Bom, vamos... Só tem hacker aqui. Então, aqui eu já estou visualizando, se eu quiser ver também, tem outras visualizações, né? Eu estou visualizando no Redis também, o hproxy e as máquinas de aplicação, numa visão um pouco mais diferente, que acaba ajudando mais do que aquele gráfico. Então, tipo, quanto esse cara está gastando de CPU, quanto esse cara está gastando de memória, será que eu tenho que fazer scale ou não? Estou mostrando os hosts mesmo, esses caras estão com o mesmo nome, né? É que o nome da máquina a gente deixou esses nomes, então tá confundindo com o nome dos containers. Mas a quantidade de CPU, memória, etc., que esses caras estão gastando, e por aí vai. Inclusive tem uma máquina aqui que está fritando. Acho que a gente está sofrendo um ataque. ataque. Se o pessoal tivesse acessando o endereço.
Mas, bom, basicamente, isso daqui não foi planejado não, tem alguém batendo nas máquinas lá mesmo. Mostra as duas mãos, pô. Oi? Então, assim, ó, que a gente... tá, beleza, legal, Eve, bacana, vamos voltar para a apresentação. Deixa passar os memes. Já passei os memes. E a gente ia falar do CoreOS. Tá, performance. Cara, é legal? Depende. A gente fez um teste na interface pública, o resultado tá ali. Então tu tem quase metade. Tá embaixo, né? Ali, então 1 gigabyte ali por século, 923 megabytes e pela rede do Eve tá ali em cima quase metade, né? Quase 500 megabytes. Só que é bom lembrar também que a gente está rodando com criptografia, né? Ah, sim. Com sem criptografia a perda é bem pequena. Só que nesse caso a gente queria colocar criptografia, então a perda foi um pouco maior. Tá, outras considerações, que os tráfegos entre as droplets, quando você usa Virtual Private Network, não é cobrado. Então, se tu fazer um setup rodando naquela interface do Virtual Private Network, não vai ser cobrado. Mas se tu fazer o setup igual a gente fez aqui, tu vai ser tarifado ali por tráfego de internet. Então, aí a dica é usar, se tu quiser, usar o Private Shared Network com o Eve. Não do jeito que a gente fez aqui. Do jeito que a gente fez é legal que tu pode conectar entre data centers, se tiver algum cenário. E do jeito que eu fiz aqui, eu ingressei ele no Eve e estou dentro da rede, posso fazer qualquer coisa. Daí, usando o Private Shared Network da DigitalOcean, tu consegue usar o IP deles, né, que não tem acesso à internet, e botar no Eve, né, para colocar o Eve em cima daquele IP. Então, vou fazer uma pergunta, tá, mas por que eu não uso só o Fire? Aí é aquelas considerações, tem algumas aplicações que tu vai rodar que tu não vai conseguir colocar a criptografia. Então aí como que tu faz para colocar a criptografia, para criar uma rede tipo, fácil de gerenciar, ali seja DigitalOcean ou qualquer outro lugar, então uma alternativa é o Eve. Né? E claro, quando tu vai ter que ter o Fire lá, vai, só que tu vai proteger o quê? Uma porta só, a porta que o Eve faz comunicação entre os routers, que é uma porta única, conhecida, acabou. E aí tu tem a senha também lá, que se o cara não conhecer sua senha, ele não vai conseguir ingressar no Eve, né? Aí tu tem que colocar alguma coisa segura. Tipo, acho que a gente colocou Biro, bem seguro. Aí a gente colocou todos os artefatos que a gente usou para fazer o deploy, tá disponível no DevOps Floripa. A gente criou um grupo ali no GitHub e dá pra gente evoluir o projeto, tirar dúvidas ali, se o pessoal quiser abrir uma issue. Falta documentação, não deu tempo, pessoal, mas todo projetinho está aqui dentro. Inclusive a gente começou uma coisa legal com isso. Eu achei legal, daí tem que ver a ideia da galera, o que acha. Mas, tipo, quem começou o projeto foi o Luciano, né? Daí ele fez lá no GitHub dele. Daí a gente começou, trabalhou lá. Daí, tá, agora a gente vai apresentar para o DevOps Floripa. Então vamos fazer um fork, né? Deixar disponibilizado no GitHub para ter visibilidade de todo mundo, né? Daí eu acho que fica uma ideia para quem quiser tipo, fazer um projetinho no GitHub de vocês, tipo, depois falar, eu quero apresentar lá, ou eu acho que é interessante para a galera, a gente faz um fork e deixa nesse GitHub para todo mundo ter acesso. Né? E também fomentar outros projetos, né? Que vai, sei lá, envolver todo mundo e a gente tinha comentado no outro dos dashboards do Grafana, que é o inferno para montar aqueles dashboards, compartilhar ali também, se o pessoal tiver alguma ideia. Pode fazer uma pergunta, Bizarro. Acho que a gente acabou que tinha que apresentar mesmo. Aí tá aberto para pergunta. Se existir alguma coisa que dá para substituir o Flame lá na Kubernetes, Dá. Uma coisa legal que a gente viu também que o Scope, tu pode, quem tem um cluster operacional de Kubernetes que tem essa mesma visibilidade, é só tu fazer o deploy do Eve Scope no cluster do Kubernetes, que ele já tem um esquema para fazer isso via deployment, e aí tu tem essa mesma ferramenta que eu acabei de mostrar dentro do cluster do Kubernetes. Isso é bacana. Ixi, vai escovar a bit, não sei. Lá de Serena aí tem 1 milhão de
bacanas, mas partindo da premissa que o problema inicial era segurança, né? Uhum. Vocês levantaram a hipótese de usar IPsec no lugar? Ah, então, mas faz um setup de IPsec rapidinho. É que ele está usando o IPsec, na verdade. Né? Quando tu faz a criptografia e a rede, ele por baixo dos panos ele usa o IPsec. Mas a gente configurar... Então, e aí fica meio difícil, né? Por exemplo, quero subir uma outra máquina. Como que tu faz essa outra máquina ingressar no IPsec de forma automática sem tu mexer no arquivo de configuração lá do IPsec? Então aqui a gente está fazendo deploy de outras máquinas, ela já está ingressando na rede do IVE, já está usando o IPsec, só que tipo, ele está gerenciando isso para mim. Existe outras, podia ser um PVPN e tal, mas como que tu faz isso de forma automática? Né? Elástico. Eu acho que tipo, a motivação começou com isso, tipo, segurança, só que daí, tanto que o nome da talk era outro, só que daí depois a gente falou, tipo, não, vamos colocar on steroids, porque a gente ficou mais a fim de estudar o IVE, ver como é que funciona do que... Né? Mas a gente tá ligado que tem um monte de... tem coisas que não são... nada é bala de prata, né? Então, a gente nem tá usando o IVE ainda, a gente tá usando o Flame, mas como estudo assim a gente achou interessante, acho que é possível, talvez até a gente começar a usar esse cara em produção. Ou uma outra SDN, né? É legal o lance de SDN, é bacana. Existe ainda o preconceito de tu estar usando hardware para processamento, para trabalhar com a parte de rede. Mas... Alguém tem mais alguma pergunta? Usar? Não? Dá para rodar com Rocket. Dá. Diz que dá. Garantia sou Joe. Então, como? Uma mesh? Isso. Aí é uma rede mesh. É o primeiro uso que eu vejo de mesh para algum contexto assim de SDN, na verdade. Mas acho que é isso, assim, a gente queria mostrar que existem algumas ferramentas legais para talvez a gente resolver alguns problemas que a gente tem ali numa rede não segura, assim. E os asteroides é o scope, e a parte de resolução de nome, e tem um monte de feature legal mesmo, assim, no internet. Eu consigo abrir aqui todas as features. Pode falar. Não, toda a parte de alta disponibilidade lá, se aquela máquina no próximo lá, Tá. eu colocaria duas. Isso. Aí junto daquela máquina no próximo fica o IVE lá, né, o IVE House. As máquinas já se conheceram, né? Então elas já aprenderam a se enxergar sem o router. Elas só precisam do router para fazer o setup inicial. Aí se o router morrer... Se subir mais uma máquina, ela não vai entrar, né? Mas dá pra botar redundância nos routers? Dá, na DigitalOcean eles têm um conceito chamado de Floating IP. E esse IP é um cara que tu pode colocar numa máquina e em outra. Aí tu ia ter que fazer só um trabalhinho. Tipo, aquela máquina caiu, coloca o IP na outra e beleza. O IP teria que continuar o mesmo, né? Porque senão como é que tu... A não ser que a gente fizesse um discovery também para saber o IP do router, mas... Acho que aqui tem as features do IVNet, né? Bastante mesmo. Serve discovery, blá blá, vai embora. A quantidade de feature que ele tem. Ele mostra ali como é que ele funciona para quem quiser entender, tipo, ele... A parte de segurança também eles detalham bastante, tem como que eles fazem. Como que ele usa o Fast Data Path para fazer conexão e tal. É bem bacana o projeto, assim. É legal. Aí, aqui eles explicam como que eles implementaram a criptografia. Você já tem algum cenário de implantação parrudo? O IVE? Cara, vamos dar uma olhada aqui na página deles. Pra ser bem sincero. Tem o passando mais de cabelo, você me lembra pensar que, tipo, beleza, tem que colocar no ambiente grande. Morreu o IP, então tem que preocupar com o dispositivo antes. Aí, pô, se tem o dispositivo antes, eu faço pelo dispositivo. Então, essa empresa, o Weaveworks, eles têm o Weave Cloud, né, que é um monte de máquina que vai rodar com esse WeaveNet, então eles têm algum cenário desse tipo, mas compartilhado ali open source, eu não sei se a gente tem algum exemplo assim. Não tem, cara. Eu entrei ali, mas tem British Cloud, não fala os clientes deles, né?
Uma implementação real do Kit Hub lá, Ah, tem aqui, ó. No blog deles tem algumas empresas usando, pelo que eu vi. E o lance do Eve Cloud também, tu pode deployar nas clouds das outras. Pelo que eu entendi, o Eve Cloud é só mais um outro cara em cima da solução de ou Kubernetes ou Docker Swarm. Aí tem algumas empresas que estão usando. Agora SDN, tipo Flanium, ele vai um monte, tem um monte que a gente já está usando assim há um tempão. O único problema que a gente ficou ali de usar o Flanium, a gente até ia usar, é o lance da criptografia, que a gente viu que não tem. Mas é isso. CloudFront. Quer passar os